Olá, esse é o Review Quadriláteros. A gente vai falar hoje sobre o material do mago inglês Alan Moore. Alan Moore, a gente já comentou em algumas coisas aqui no canal, ele é um personagem sui generis dentro da área dos quadrinhos. Tanto pelo material de qualidade que ele produziu, como por certas coisas e declarações posteriores e formas dele encarar o mercado. Um material muito interessante que ele lançou na década de 90, já quando ele estava afastado dessa realidade Marvel e DC, se chama A Liga Extraordinária. É um material que ele parte do seguinte pressuposto. Ele pega personagens da literatura clássica, eminentemente inglesa, na maioria das vezes, e transforma esses personagens em uma equipe. O primeiro volume da Liga Extraordinária junta Mina Harker, que aparece na história de Bram Stoker sobre Drácula, o Homem Invisível, o Capitão Nemo, o Mr. Jekyll e o Sr. Hyde, além do Alan Quatermain, das Minas do Rei Salomão, e formam uma equipe no mínimo sui generis, não tão acostumada a trabalhar junta para enfrentar certas situações e certos perigos na Inglaterra, vitoriana. E esse material, ele além dessa coisa altamente diferenciada nos quadrinhos, ele acaba tocando várias e várias outras propriedades intelectuais de literatura da época, Quando a gente vai lendo aqui, inclusive, a gente percebe nitidamente que essa Liga Extraordinária não é a primeira liga que teria existido, que personagens, inclusive, como os Três Mosqueteiros, por exemplo, fizeram parte de uma liga anterior. Ele acaba se envolvendo com vários outros personagens da literatura, inclusive coisas bem surpreendentes. Eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas eu posso dizer que certos aspectos de um detetive inglês, inclusive, aparecem nessa história. Alan Moore faz um trabalho excepcional, não só de juntar personalidades e recontar sobre personalidades da literatura, como alinhavar essa coisa toda em uma história que faz sentido, apesar de que nitidamente a gente percebe que a história é uma grande fantasia, uma grande aventura e uma grande coisa que não é nem para ser levada tão a sério assim. O Alan Moore, ele teve esse material, fez tanto sucesso que logo depois ele fez uma segunda aventura. Eles enfrentam circunstâncias de uma invasão marciana no melhor estilo da Guerra dos Mundos, de H.G. Wells, A história aqui da Liga Extraordinária, inclusive, nessa segunda edição, o Alan Moore coloca mais alguns personagens, mais algumas situações da literatura dentro da história. Ela teve algumas outras continuações depois disso. Pessoalmente, eu acho que são continuações que não chegam ao brilho dessas duas primeiras partes, dessas duas primeiras obras iniciais. Mas assim, o Alan Moore continuou muito tempo ainda fazendo algumas coisas sobre esses personagens. Isso deu origem, inclusive, a um filme, O filme A Liga Extraordinária, eu acredito que algumas pessoas já tenham assistido, e que é uma das piores bombas feitas baseadas em quadrinhos em todo o universo cinematográfico. O filme, na verdade, acabou ficando tão ruim que o próprio Sean Connery anunciou a sua aposentadoria da interpretação, como ator, por causa do filme. Então, assim, você tem o tamanho da bomba que foi. É um filme que acabou ficando sem personalidade, em que as coisas ficaram jogadas e sem muita interação, tudo muito gratuito. Exatamente o tipo de coisa que Alan Moore sempre falou que era contra, que ele também nunca gostou de nenhuma adaptação feita de nenhum trabalho dele em absolutamente nenhuma circunstância. Mas para bem ou para mal, para certo ou errado, foi um filme que acabou divulgando muito esse quadrinho, apesar de que quem assistiu o filme e deixou de ler o quadrinho baseado no filme, realmente acabou perdendo uma ótima oportunidade, porque o quadrinho é maravilhoso. A Devir, ela está compilando essas duas primeiras aventuras numa edição só, um trabalho todo de capa dura, um trabalho luxuoso, e é um material excepcional. Apesar do preço extremamente salgado dessa edição, eu acho que se você tiver a oportunidade de ler, ou sei lá, garimpar um desconto, ou encontrar alguém que lhe dê de presente, sei lá, alguma circunstância sempre pode acontecer. Ou até achar essas edições anteriores. Ela já foi lançada aqui, inclusive, a primeira aventura em forma de minissérie. Então, se você de repente achar no sebo ou em algum outro lugar uma dessas edições anteriores, pode ler, vale a pena, é um material muito interessante. Apesar dos pesares de valores e necessidades de luxo de ultimamente essa gourmetização das HQs que a gente tem observado aqui no Quadriláteros, e a gente tem adotado uma posição tanto quanto moderada nessa gourmetização dos quadrinhos, que eu não acho que de repente vai ser uma solução para o mercado. Mas vamos ver no que isso vai nos levar. Esse foi o Review Quadriláteros. Se você gostou, dê um like, nos acompanhe. Até a próxima.